Olá, bem-vindos à nossa sexta aula sobre introdução ao carteio. Ou seja, agora vamos começar a tratar de mãos inteiras, não apenas nem de naipes isolados, nem de pares de naipes. Essa aula vai ser um pouco atípica, porque não vai ter tantos exemplos, nem tantas situações novas, porque o que eu pretendo aqui é muito mais explicar alguns aspectos quase filosóficos do tratamento das mãos inteiras do que casos específicos que vão ser tratados em outras aulas. Tá? Essas primeiras aulas de introdução ao carteio vão se concentrar no carteio em sem trunfo, por duas razões. Primeiro, porque é o mais fácil de se compreender. Tá? O carteio em sem trunfo, exatamente por não ter trunfos, ele não tem certas complexidades que o carteio com trunfos apresenta. A segunda razão é que se você souber compreender o carteio sem trunfos, e são técnicas que você vai conseguir levar para o carteio com trunfos e vai conseguir aplicar. Tá? O carteio com trunfos ele acrescenta, mas não modifica os princípios que serão apresentados aqui, e ao mesmo tempo você vai ter muito mais facilidade de aprender os novos princípios que são pertinentes ao carteio com trunfos. Tá? Nós já vimos até agora nas nossas aulas métodos para fazer vasos com as cartas grandes, com as honras, e também já vimos a possibilidade do estabelecimento de naipes, ou seja, de se fazer vasos com as cartas pequenas. Tá? No carteio em sem trunfo, essas são as duas únicas formas de se fazer vasos, com cartas grandes ou com cartas pequenas. Tá? E essas vasas possíveis com cartas grandes e com cartas pequenas estão à disposição dos dois lados, certo? Tanto no caso em geral a gente apresenta o carteador como sendo norte e sul, tanto norte e sul, que é o carteador, como este e oeste, que são os atacantes, tem à sua disposição vasas de honras e vasas nas cartas pequenas, que serão transformadas em vasas efetivas por quem jogar melhor, basicamente. Tá? O carteador pretende fazer com que as suas vasas potenciais se transformem em vasas reais, e o ataque também quer que as suas vasas potenciais se transformem em vasas reais. Como nós só temos 13 vasas por mão, alguém perde. Alguém não consegue concretizar as suas vasas potenciais. Tá? Ou seja, o objetivo principal do carteador é estabelecer o máximo de vasas possível, tanto de honras como em cartas pequenas, antes que os seus adversários consigam estabelecer as vasas deles. Tá? As cartas mais altas, os ases e os reis, normalmente não apresentam muita dificuldade. Por isso que o cerne do carteio em sem trunfo é o estabelecimento das vasas das cartas pequenas, dos naipes longos, antes que os seus adversários firmem os seus próprios naipes longos. Tá? De modo que o carteio em sem trunfo é uma espécie de corrida entre as duas duplas. Tá? Você, o seu lado, está tentando estabelecer as cartas pequenas dos seus naipes mais longos, está usando as cartas grandes da mão inteira com esse objetivo, e os adversários estão fazendo a mesma coisa. Eles estão tentando estabelecer os seus próprios naipes mais longos e vão usar as cartas grandes nos seus naipes, nos naipes que você está tentando desenvolver, para aproveitar a oportunidade de firmar os seus próprios naipes. Tá? Como eu falei agora há pouco, só existem 13 vasas por mão. Isso é uma regra absolutíssima do bridge. Não há como uma mão ter mais do que 13 vasas para um lado ou para o outro. Agora, as vasas que são efetivamente cobradas, as vasas reais, embora elas se limitem a 13, as vasas potenciais podem ser em número muito maior. Por que isso? Porque dependendo de como corre a mão, se um lado do norte-sul consegue alcançar seu objetivo, ele pode fazer um número de vasas X. Se o este-oeste alcança seu objetivo, ele pode fazer um número de vasas Y, e X mais Y pode ser muito maior do que 13. Então, como exemplo extremo,
só para ilustrar o princípio. Vocês podem observar essa mão. A mão de sul é o 2 de espadas e as demais honras, em copas, ouros e paus. A mão de oeste, que é seu adversário, é a mão que tem 8 espadas e as rei, dama, valete, 10, 9, 8, 7. Se sul olhasse apenas para sua própria mão e se ele quisesse prever quantas vazas ele faria, ele diria: vou fazer 12 vazas. Vou fazer 4 vazas em paus, 4 vazas em ouros, 4 vazas em copas e vou entregar a última espada. Acontece que quem tem a mão, quem começa o jogo, é a pessoa à esquerda de quem é o carteador, certo? Então, no caso, é oeste. Então, o oeste olha para a mão dele e diz, lembrando que o jogo é sem trunfo, que ele também tem 8 vazas. Enquanto que o sul tem 12, ele tem 8. Então, 12 mais 8 deu 20 vazas. Mas só existem 13 vazas no baralho. Então, o que vai acontecer? Depende de quem jogar primeiro. Se o sul jogasse primeiro, fazia suas 12 vazas e entregava a última. Como o oeste é quem joga primeiro, ele vai fazer suas 8 vazas de espadas. E enquanto ele está fazendo suas vazas de espadas, sul está jogando fora honras, está jogando fora vazas. Ele vai fazer 8 vazas de espadas e vai entregar as 5 últimas. Ou seja, das 12 vazas potenciais que sul tinha, ele vai acabar fazendo apenas 5. Isso é um caso fantasioso. Tanto porque essa distribuição é muito pouco provável, essas cartas estarem distribuídas desse modo, como também porque provavelmente sul não estaria jogando em sem trunfo, porque ele consegue ver o risco do adversário cobrar várias vazas em sem trunfo nesse naipe. Mas é uma ilustração muito viva da importância do elemento do tempo, desse aspecto da corrida que eu falei, quem chega primeiro. Tá? Se oeste chegar primeiro, ele faz 8 vazas. Se o sul chegar primeiro, o sul faz 12. Tá? E essa questão do elemento do tempo influencia todas as mãos e muitas vezes determina o sucesso do contrato. Não é raro que um jogador de bridge fique na decisão no final da mão, achando que um as vale mais do que um 10 ou que um 9, quando na verdade o 9 é que é importante. O que aconteceu? Por que o as deixou de ser importante? Porque não foi jogado na hora certa. Então o jogador, como a gente costuma falar no jargão, levou o as para casa. Tá? Ele fica com um as na mão, mas ele não faz vaza com aquele as, porque ele normalmente é porque ele se absteve de fazer o as em vazas anteriores e perdeu o tempo, não conseguiu fazer o seu as. Então, resumindo essa aula, existem 2 formas de fazer vaza em sem trunfo, com honras e com as cartas pequenas estabelecidas. Todas as cartas, inclusive os ases, são vazas meramente potenciais enquanto não forem efetivamente jogadas. É por isso que a gente consegue levar as para casa. Dependendo da situação, o adversário faz muitas vazas na sua cabeça e você é obrigado a baldar o seu as em uma das vazas do adversário. Para que qualquer carta se torne vaza, elas precisam ser jogadas antes que outras cartas sejam jogadas. Nenhuma carta se torna vaza se ela nunca é jogada. Tá certo? Se o carteio corre de tal modo que na última vaza, na 13ª vaza, o naipe que está sendo jogado é um outro naipe, que não o naipe daquela vaza. Daquela vaza. Tá? Ou seja, a gente tem que ficar muito alerta para as oportunidades de estabelecer e de fazer vazas. A gente vai ter que estudar no carteio em sem trunfo muitas situações em que você tem que jogar um naipe X antes que o adversário jogue o naipe Y, tá? De modo a garantir que você consegue ou fazer suas vazas ou estabelecer suas vazas. Obrigado.